Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Lucélia Oshiro e hoje vamos falar sobre Mercúrio retrógrado e a energia para os signos através das cartas do tarô. Bom, Mercúrio vai entrar em retrogradação dia 1º de abril e não é mentira, é bem verdade, e vai ficar nesse movimento até dia 25, ou seja, praticamente o mês inteiro. Mas vamos entender um pouquinho sobre Mercúrio retrógrado. Não é nada de outro mundo, já que isso acontece várias vezes ao longo do ano, mas é só um período para a gente ficar mais atentos ou mais cautelosos em relação a alguns assuntos. Mercúrio retrógrado geralmente indica um momento de revisão, e revisão é algo bom, né? Às vezes a gente precisa parar, revisar, olhar de novo, olhar com mais atenção, para que a gente possa corrigir falhas, para que a gente possa capturar erros antes de que eles tenham um resultado desastroso lá na frente. Então a gente tem que olhar Mercúrio retrógrado como um momento necessário na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente desacelere um pouco, desacelere as nossas ações, não seja tão impetuoso ou tão afobado nos nossos afazeres, que a gente preste atenção nas coisas que a gente está fazendo no dia a dia e não vá no piloto automático, e também para que a gente desacelere o nosso pensamento e com isso a gente consiga enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, mais serena e consequentemente mais criativa, sem tantos atropelos, tá? Porque a criatividade ela só é possível de nascer e de gerar resultados quando a gente está num estado de tranquilidade. Se a gente está estressado, tenso, a criatividade não flui. Então, Mercúrio retrógrado eu vejo nesse sentido. É um momento da gente acolher novos pensamentos, novas formas de pensar, que muitas vezes estão tão próximas da gente que a gente acaba ignorando por parecer banal, simples, e na verdade elas estão ali, as soluções estão ali ao nosso dispor, no nosso dia a dia, bem ao alcance das mãos. E por que eu digo isso? Porque Mercúrio retrógrado significa não que o planeta está andando para trás, é uma percepção, vocês já sabem disso, mas eu já falei em alguns vídeos sobre Mercúrio retrógrado que a retrogradação significa que o planeta Mercúrio está um pouco mais próximo da Terra em seu movimento. E aí, quando ele está mais próximo do planeta Terra, significa que quando uma coisa está mais perto da gente, por exemplo, uma carta, algo está mais perto da gente, quando está longe, você enxerga de um jeito. Quando está perto, você tem que focar de um jeito diferente, você tem que mudar um pouquinho a chavinha da visão. Só que isso não é nem necessariamente bom nem ruim. Vai depender de você fazer um pequeno ajuste no seu campo visual e aí você refocalizar essa imagem que está aqui. Mas quando algo está longe, você enxerga um panorama geral. Quando está perto, você enxerga com mais detalhes. E Mercúrio retrógrado é isso, Mercúrio está lá longe e ele se aproxima da Terra. E a gente vai poder olhar alguma coisa na nossa vida, sejam situações, pessoas, pensamentos, atitudes, olhar com mais detalhamento. E assim a gente vai enxergar algumas coisas com mais nitidez. Coisas que às vezes tinham passado batido quando estavam lá longe, mas quando se aproximam a gente consegue perceber melhor. Como se a gente percebesse os detalhes, percebesse as pinceladas e não a cena como um todo. E isso pode ser muito útil e muito interessante na nossa vida, para os nossos aprendizados, para a nossa evolução e para as melhoras dos nossos processos de trabalho e de vida como um todo. E agora vamos tirar uma carta do oráculo da Lua para cada um dos signos, para ver o que cada signo precisa prestar atenção ou revisar durante esse período de Mercúrio retrógrado. Vamos tirar na sequência com o oráculo da Lua. Signo de Áries. Nada virá desta situação. Áries,
esse período de Mercúrio retrógrado, você precisa revisar uma teimosia. Talvez você esteja batendo numa porta que não é sua, tentando uma ideia que não é mais para vingar, tentando um caminho que não é seu, e aqui fala: nada virá desta situação. É hora de você revisar não só a estratégia, mas revisar o propósito, revisar a meta, o objetivo. Nada virá desta situação, Áries. É o momento de você revisar o curso, revisar o percurso, para que você não entre numa rota falida, ok? Signo de Touro. Acredite no impossível. Lua azul. Touro, revisar a sua crença. Às vezes você acredita que tudo tem que ser certinho, pé no chão, de forma pragmática, de forma muito realista, porque Touro é pé no chão, é signo de terra fixa, né? E aqui fala de você revisar a sua fé, revisar essa confiança num futuro melhor, numa coisa inacreditável, digamos assim, ou em algo que pode ser muito do universo dos sonhos, mas que pode ser possível. E por que eu digo isso, inclusive? Porque dia 21 teremos a conjunção exata de Júpiter, que é o planeta da expansão, com Urano, que é o planeta da inovação e das coisas surpreendentes. E ele está acontecendo justamente onde? No signo de Touro. Então, taurinos serão muito beneficiados com essa conjunção Júpiter-Urano do dia 21 de abril, que vai trazer mudanças transformadoras em relação aos assuntos taurinos, que são amor e dinheiro. Né? Então, coisas que trazem estabilidade estão trazendo algo surpreendente para vocês. Então, acredite no impossível. Talvez o que você tenha que revisar durante esse período de Mercúrio retrógrado seja a sua fé em si mesmo. Signo de Gêmeos. Um clímax intenso se aproxima. Lua cheia em Áries. Mercúrio retrógrado vai pedir ou vai trazer para você a revisão desse clímax intenso. Muitos geminianos já vivenciaram esse clímax, porque a gente está vendo as leituras do canal falando de geminianos com muito sucesso, com vitória, alcançando seus objetivos. E aqui talvez você revise um desses clímax, um desses sucessos, e você coloque em xeque ou coloque em questionamento alguma dessas conquistas. Não porque você está duvidando, talvez, mas porque você pode começar a repensar se isso ainda conversa com você. Lua cheia em Áries. Áries é o transbordamento da nossa individualidade, da nossa liberdade. O quanto essa vitória ou isso que você conquistou está realmente te libertando ou está te aprisionando. Às vezes pode ser um relacionamento. Eu queria tanto um namorado e agora eu tenho um namorado. Só que aí eu me sinto, preso, não consigo sair com minhas amigas, não consigo fazer minhas coisas, e aí você queria tanto uma coisa, e aí isso tirou um pouco a sua liberdade e começa a tirar um pouco a sua individualidade. Então, é esse repensar da sua individualidade, do ser você mesmo, de ser autêntico, que está em xeque com esse Mercúrio retrógrado, que você vai precisar ter clareza de quem você é, afinal de contas. Sem o outro, sem o companheiro ou sem o trabalho, quem é você como pessoa, tá? Como indivíduo. Signo de Câncer. É hora de liberar a negatividade. Mercúrio retrógrado vai trazer para você uma revisão das suas dores mais profundas, dos seus fantasmas, de alguma coisa que você precisa mergulhar nas profundezas do seu ser e liberar, desativar, desapegar.
às vezes uma questão um pouco de vitimismo, sabe? Uma história negativa que a gente conta sobre a nossa infância, sobre o passado, por exemplo, algum trauma de infância ou alguma coisa que o pai ou a mãe fez lá atrás. Ah, não me deu a bicicleta que eu queria e eu fiquei muito chateada, muito triste, e sempre volta essa história. De alguma maneira, porque eu me senti rejeitada, porque a minha irmã ganhou uma bicicleta e eu não ganhei uma bicicleta, né? Eu estou simplificando, mas para a gente entender que às vezes tem coisas que ficam aglutinadas no nosso emocional, que são coisas simples, não precisa ser um grande trauma, né, uma violência, mas às vezes são coisas bobas que vão ficando, porque a nossa criança entendeu de uma forma como criança, né, só que a gente está carregando isso como adulto. Então, essa liberação de negatividade não é que você é uma pessoa, né, com pensamentos negativos, mas teve alguma situação negativa que ela precisa ser transmutada. E esse Mercúrio retrógrado vai trazer para você a possibilidade de você revisar esse padrão ou essa questão e curar, transmutar de uma vez por todas e acabar num processo de cura e reparação, tá certo? Signo de Leão. Reserve um tempo para respirar. Leoninos precisando aí dar uma pausa, descansar um pouco, amenizar esse fogo interno, porque a gente está falando que Mercúrio retrógrado vai trazer para você uma necessidade ou um momento de revisar, talvez revisar esse excesso de paixão, esse excesso de atividades que você está envolvido e você precisa respirar um pouco. Talvez você não precise fazer tudo nesse mês de abril, vai fazendo faseado. Uma lua disseminadora pede que a gente vá fazendo as coisas aos poucos, vai disseminando, né? De jogar tudo de uma vez só, como se fosse um balde, né? E tudo ao mesmo tempo agora. Não, a lua disseminadora é tipo uma liberação contínua. Então, o que você vai ter que revisar talvez seja uma estratégia de negócio ou uma estratégia de trabalho que você não precisa fazer tudo agora. Você pode ir fazendo aos poucos, faseado, tá? E usar um pouco do tempo livre para se reabastecer, para se revitalizar, para respirar. Respirar, o que é? Você deixar o ar entrar e se inspirar com novas ideias, porque pode ser que nesse processo de respiração você se inspire e aí tem coisas que podem ficar para trás, que você fala assim, mas diante dessa nova inspiração, isso não faz mais sentido, ok? Signo de Virgem, a energia está ganhando força. Virgem, Mercúrio retrógrado vai trazer para você uma perspectiva de lua crescente, de onde eu quero crescer, ou em que área da minha vida, ou em que tipo de atividade eu quero que cresça mais, onde eu vou colocar esforços. Talvez você venha colocando muito esforço ou muito foco no seu trabalho e agora você vai repensar e você fala assim, tá, peraí, mas vamos balancear um pouco isso e colocar um pouco mais de esforço ou de foco nas coisas da casa, da família, do relacionamento. Então tem uma necessidade de repensar esse equilíbrio. A energia está ganhando força, então eu vejo que você está muito mais potente, você está muito mais energizado, animado, fazendo coisas, né, que você gosta de fazer. E aí talvez por conta disso você consiga não se desdobrar, fazer muitas coisas para todos os setores, mas você consiga dar conta de mais atividades. Então, eu consigo dar conta disso e daquilo outro. E Mercúrio retrógrado vai trazer para você esse repensar de que você pode sim ser múltiplo, que você pode sim ser multitarefa, multitalento, que você é multi-habilidoso. Ok? Signo de Libra, não deixe que o seu passado te aprisione. Mercúrio retrógrado vai trazer para você a necessidade
Nó do Sul em Libra, né? Nó do Sul, essa carta é o Nó do Sul, e o Nó do Sul atualmente está exatamente no signo de Libra, o que fala que Mercúrio retrógrado vai trazer para você a necessidade de se autorrevisar. Revisar os seus valores, revisar os seus critérios, revisar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, né? É uma revisão de quem você é. Talvez você esteja nesse momento de repaginação ou de rever o seu propósito mesmo. O que você está fazendo, afinal de contas, aqui, o que você veio fazer e o que você vai fazer daqui para frente. Até aqui é uma etapa, daqui para frente é uma outra etapa. Nó do Sul em Libra. Então, não deixe que o passado te aprisione. Até agora você foi uma pessoa, daqui para frente você é outra pessoa e tá tudo certo. Então, não deixe que o seu passado te aprisione. Mercúrio retrógrado vai trazer para você esse repensar, e isso pode fazer com que você se sinta mais introspectivo e mais dentro da casinha, sabe? E tá tudo certo. Aproveita essa fase até o final de abril para você se repensar, para você se reconectar com o seu propósito, com as suas fases todas que você vivenciou, todos os seus processos de crescimento, de superação, mas que é um momento mais de recolhimento. Eu vejo como um momento de recolhimento, de casulo mesmo para vocês. Ok? Mas é um casulo que é temporário, e esse casulo daqui a pouco ele se rompe para que você, né, vire borboleta, digamos assim. Signo de Escorpião, nada dura para sempre. A própria energia de Escorpião aqui, da transmutação, do desapego. Mercúrio retrógrado vai trazer para você a necessidade ou o convite de você mudar alguma coisa, algum setor ou alguma coisa na sua aparência, no seu estilo de se mostrar para o mundo. Sei lá, um corte de cabelo, vou mudar meu visual radicalmente. Aqui a gente está falando de lua mutável. Ou se de repente você é empreendedor, você trabalha com a imagem, você mudando um pouco mais as suas redes sociais, mudando a abordagem, mudando a estratégia de branding, de imagem, mas aqui a gente está falando de mutação. É como se fosse Escorpião fazendo essa transmutação, que não é espiritual, mas uma mudança visual. Tá? Uma mudança visual radical. Talvez para algumas pessoas uma tatuagem, alguma coisa muito que marca realmente essa, como se fosse um rito de passagem para Escorpião. Porque vocês se dão conta, né, que nada dura para sempre. Então, já que nada dura para sempre, vocês sempre tiveram muita consciência disso, mas vocês querem marcar isso de alguma forma, deixar isso muito visível, não só para vocês, mas externalizar isso para o mundo. É como se Escorpião, nesse Mercúrio retrógrado, passasse por uma fase de realmente de transbordamento da sua autenticidade, da sua autoexpressão. Signo de Sagitário, ajustes são necessários. Sagitário, Mercúrio retrógrado vai trazer para você a necessidade de ajustar coisas aí na sua vida, e pode ser que seja na sua vida em muitas áreas, tá? Porque quarto minguante está falando de coisas que estão minguando, acabando, finalizando. Pode ser que em vários setores você está finalizando histórias, finalizando ao mesmo tempo, sei lá, a convivência com algumas pessoas, no trabalho, na família, você está mudando de lugar de residência, de país, enfim, muitas coisas saindo de cena com esse Mercúrio retrógrado. Para quê? Para dar espaço para novas coisas que ainda não se mostraram, que ainda você não sabe o que é, mas é necessário abrir espaço no guarda-roupa para que novas roupas possam caber. Entendeu? Então eu vejo que é um Mercúrio retrógrado de revisão de excessos também. Revisão de excessos, porque a gente está falando de ajustes. Sabe quando a gente ajusta uma roupa? Porque a manga tá comprida, a barra tá comprida, tem que, em vez de você ficar
dobrando a barra, né, ficar fazendo umas gambiarras na roupa, com alfinete, com não sei o que lá, você vai e corta o pedaço da calça que está sobrando, você faz a barra direitinho. Então aqui está falando de ajustes são necessários, cortes são necessários, tá bom? Capricórnio, confiança é a chave para o sucesso. Lua nova em Leão, Mercúrio retrógrado do Capricórnio vai trazer para você a tarefa de ser mais confiante, de confiar mais, tanto em você mesmo, quanto confiar nas outras pessoas. De repente, confiar no seu time, confiar na equipe de trabalho, confiar no seu chefe, confiar no seu marido, enfim, tem que confiar. Né? Só que você só consegue confiar no outro se você se garante, se você confia em si mesmo. Porque a questão do ciúme, muitas vezes, né? Por que a pessoa tem ciúme? Porque ela não confia no seu próprio taco, tá? Então, a revisão aqui é da lua nova em Leão, você renovar a sua fé e a sua confiança, sobretudo em si mesmo, e consequentemente isso vai melhorar a forma como você confia e se relaciona com as outras pessoas, e também a forma como as pessoas te enxergam, e elas vão também passar a confiar mais em você, no seu trabalho, na sua autoridade, na sua reputação, enfim. Essa lua nova em Leão também está me falando para você não ter medo de palco, não ter medo de se expor. Às vezes você tem que, sei lá, se colocar um pouco mais, se mostrar um pouco mais no trabalho, ou nas redes sociais, se isso faz parte do seu negócio, do seu empreendimento. Então fala de você trabalhar e expressar um pouco mais a sua imagem, tá? Mostrar as caras mesmo, tá? Isso é importante. Porque, afinal de contas, a coisa do leão, né? Quem não é visto não é lembrado. E é isso que você tem que revisar, a sua potência de se fazer ser lembrado. Signo de Aquário. Seu esforço está valendo a pena. Mercúrio retrógrado vai trazer para você um questionamento sobre: será que isso que eu estou fazendo realmente está valendo a pena? Talvez porque você não esteja vendo resultados muito maduros ainda, e você fica se questionando: eu estou fazendo tanta coisa, eu estou me esforçando tanto, mas parece que eu estou nadando contra a maré, ou parece que eu sempre morro na praia. Talvez tenha que revisar a maneira como você está fazendo as coisas, porque não precisa se esforçar tanto. Se você está se esforçando, forçando a barra, isso é uma coisa. Você tem que fazer as coisas com mais fluidez. Afinal, Aquário é o signo do aguadeiro, e a água é aquela que flui, né? Que não encontra resistência, ou se ela encontra uma resistência, encontra uma pedra, ela desvia, ela é flexível, ela é fluida. Então a gente está falando de Mercúrio retrógrado, revisar talvez o seu jeito de pensar. E aí, quando você vê que não tem só um caminho possível, existem outras formas de atingir a mesma coisa, você usa essa estratégia mais criativa ou mais flexível, tá? Com mais dinamismo. Lua nova em Capricórnio me pede que você renove a sua estratégia, o seu planejamento. Faça um planejamento não tão fixo, não tão linear, mas um planejamento que dê margem a várias possibilidades, tipo contexto 1, cenário 1, cenário 2, cenário 3, tá? E fala de fluidez. Mercúrio retrógrado vai pedir fluidez. E signo de Peixes. Peixes, as emoções estão em alta. Mercúrio retrógrado vai pedir a revisão das suas emoções, daquilo que te move. E aquilo que te move tem que te mover para frente e não te mover em círculos. Ok? Sair da roda do hamster e caminhar para frente, seja na vida profissional, seja na vida afetiva ou relacionamentos interpessoais em geral. Revisar, basicamente é isso, as emoções, porque aqui a gente está falando de superlua, é como se o seu emocional precisasse
de um container, digamos assim. A Lua está enorme, está transbordando. As águas internas piscianas estão transbordando. Tem muita emoção envolvida. Pode ser amor, pode ser sonhos, pode ser imaginação, mas tem uma coisa que talvez te leve à dispersão. E aí a revisão de Mercúrio retrógrado é justamente colocar tudo isso, essa imaginação, essa intuição, esse amor, isso num container, né? E dar um direcionamento, não é organizar os sentimentos, porque sentimentos são para ser sentidos, mas é direcionar, canalizar esse fluxo para que essas emoções te movam e não fiquem te enredando, ok? É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta. E se precisar, vem marcar a sua consulta particular comigo. Dá uma olhadinha no site, lá tem todos os serviços disponíveis. E volta aqui ao longo da semana, porque sempre vai ter vídeo novo aqui no canal.